Hoje eu vou ensinar um pouco para vocês sobre a função procv, ok? É uma função de procura vertical que a gente pode utilizar aqui no Excel. Logo de início, eu quero que vocês façam essa tabelinha aqui, ó, que seria a tabela de um funcionário, onde a gente tem a matrícula, nome, sexo, idade e data de contratação. Depois que fizer a tabela, aí você volta para o vídeo, ok? Dá pausa aí, faz a tabela todinha e volta para o vídeo. Bom, então, o que seria a função procv? Procv procura vertical. Se você quiser saber um pouco mais sobre a função, é só colocar o nome dela, igual procv. E aí ele vai dizer que ele vai fazer uma procura na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha de uma coluna específica. O que seria isso? Eu vou procurar na primeira coluna de uma determinada tabela por um valor. Por exemplo, se eu procurar nessa tabela aqui pelo valor de matrícula 20.171. Então, qual seria o funcionário? Ele encontraria Maria, se eu dissesse que era para ele retornar a coluna número 2. Se eu quiser a coluna número 3, ele retornaria o sexo feminino, a idade e a data de contratação, e assim por diante. Então, vou fazer um exemplo rápido aqui, para vocês se atentarem mais ou menos como vai ficar a tabela, certo? Depois a gente vai ver como é que faz a utilização de uma tabela, de uma planilha para outra. Tem as planilhas aqui, eu já vou colocar o nome dessa, funcionário, ok? Tudo maiúsculo, siga um padrão, ok? Então vamos lá. Aqui eu vou querer carregar a matrícula do funcionário. Matrícula, deixar sem acento, normalmente. Nome, bem rápido. O sexo, a idade, e aqui a data de contratação, ok? Vou deixar isso, colocar uma formataçãozinha só para todas as bordas, colocar, vou deixar o laranja com as letras brancas, ok. Então o ideal é aqui o funcionário preenchesse a matrícula. Na hora que ele preencher a matrícula, aqui vai me retornar o nome, certo, daquele funcionário, o sexo, a idade e a data de contratação. Então vamos começar logo com a função igual procv. Ele vai procurar um valor. Qual o valor procurado? Vamos fazer primeiro um teste aqui para vocês entenderem a função. O valor procurado, vou procurar por M-20171. Vou fechar aspas, porque entre aspas que é uma palavra, certo? Qual a matriz tabela? Então eu vou selecionar os dados. Lembrando que ele vai fazer a busca na primeira coluna. Então esse M aqui, esse valor de matrícula tem que estar na primeira coluna. Então eu vou começar por ela. E aí, daí por dentro eu vou selecionar a tabela inteira, certo? As 4 colunas. Aliás, aqui são 5, certo? A primeira coluna e mais 4 depois da primeira. Qual é o índice da coluna? Eu quero que ele retorne um nome. Qual é o índice da coluna do teu nome? É o índice 2, ó, a segunda coluna. Então, 2. Ponto e vírgula. E aqui tem a questão do verdadeiro ou falso. Verdadeiro, correspondência aproximada. Os valores da primeira coluna da matriz devem ser classificados em ordem crescente. Eu vou colocar aqui falso. Para isso não importa ele pegar exatamente o valor. Ok? Pronto. Enter. Então, veja que ele já retornou Maria. O que foi que eu fiz? Procure pelo valor M20171 nessa tabela e retorne a coluna 2. Quem é M20171 aqui? Maria. Se eu colocasse aqui 2 na mesma tabela, ele ia retornar José. Beleza, a lógica é essa. Se eu quisesse sexo, ao invés de 2 aqui, ó, seria 3 aqui para o sexo. Idade 4 e contratação 5, porque é o índice da coluna. Mas vamos automatizar. Ao invés de procurarmos por um valor exato, que a gente colocar aqui dentro da função, certo? A mesma função que está aqui embaixo que eu posso ver aqui em cima. Então, ao invés de eu procurar por um valor exato, eu vou especificar um local onde o valor vai ser colocado. Onde seria? Aqui. O cara vai vir e vai preencher o valor de matrícula aqui. Então, o que é que eu vou dizer? Nessa função, ao invés de procurar por M, tarará, pela matrícula, eu vou dizer, ó, procure nesse aqui, ó, na célula, vou dar um pouco aqui a largura, fica mais fácil, pra vocês entenderem. Então, procurem, quero que ele procure essa função procv na célula A
para dentro de outra função e acaba atrapalhando. Ele vai procurar em A12, ok? Então vamos lá. Aqui ele vai procurar em A12, que é essa célula aqui, certo? Vai procurar em A12 pelo valor nessa tabela aqui. O valor que eu colocar em A12 ele vai procurar nessa tabela, ok? Então vamos lá. Ele não encontrou ninguém. Por quê? Porque eu não digitei nenhuma matrícula ainda. Se eu digitar aqui a matrícula M-20173, ele vai me retornar Rita. Entenderam? Deixa eu diminuir aqui para ficar organizado. O Excel ele tende a fazer isso. Não se preocupe. Se você souber onde está a célula, é só especificar, porque às vezes fica ruim de clicar porque a função começa a passar para dentro da outra célula. Mas é comum, é normal. Viu? Não se preocupe. Passa só o valor da célula que fica mais fácil. Então, tá vendo que ele está funcionando? Eu disse para ele procurar nessa tabela aqui o valor que eu digitasse aqui em A12. Então, se eu digitar aqui 72, ele tem que retornar aqui José. Vamos ver se está automático. Tá assim. Se eu colocar Maria, ok? Vamos lá, o sexo, a mesma lógica. Vou colocar aqui. Isso aqui vai ser igual a mesma função, proc v. Eu vou procurar qual o valor procurado? Quem estiver aqui, em A12, certo? Qual a matriz tabela? Essa daqui. E qual o índice da coluna? O sexo está em qual coluna? Isso aqui é 1, 2, 3. Então, coluna 3 e aqui pode deixar falso mesmo. Então, fecha. Ok. Encontrei o sexo. Idade, mesmo jeito. A lógica é a mesma, igual. Proc v. Valor procurado. Eu vou colocar aqui em A12. A matriz é essa. O índice da coluna. A idade está na coluna 4. E aqui, falso. Então, 25. E aqui, data de contratação. Do mesmo jeito, aqui com relação às datas, eu coloquei propositalmente, certo? Que aí vocês vão ter que definir primeiro esse campo como sendo uma data, ok? Data abreviada. Pronto, beleza, agora sim. Igual, proc v. Valor procurado vai estar aqui. Vou procurar onde? Aqui. Qual a coluna que eu quero? A coluna 5. Pronto. E falso. E aí, enter. Eu tenho a data de contratação. Se eu colocar outra matrícula aqui, por exemplo, M-20-175, eu vou ter Carlos, do sexo masculino, idade de 27 anos, e a data de contratação dele, 14/7/2016, certo? Bem simples. Mas chegou a facilitar. Esse processo de estar selecionando os dados, esse que nós fazemos toda vez aqui, de A2 a A6, é muito chato. Tem uma fórmula bem simples de resolver isso. Qual seria? Nomear a tabela. Eu seleciono os dados de uma tabela e digo, ó, isso aqui eu formato ela como tabela. Eu digo, ó, isso aqui é tabela fulano de tal. Então, ao invés de eu selecionar os dados, eu simplesmente chamo o nome da tabela. Como seria? Bem simples, ó. Seleciona os dados, formata como tabela. Aqui, ó. Escolhi o modelo. Minha tabela tem cabeçalhos? Tem. Matrícula, nome, sexo. Ele já pegou aqui. Ele sabe que a primeira linha é de cabeçalho. Ok? Pronto. Então, qual o nome dessa tabela? O nome dessa tabela aqui vai ser funcionários. Certo? Eu vou deixar tudo minúsculo para não confundir com o nome da planilha, certo? Então, funcionários. Nome dessa tabela, funcionários sem acento. Tem que lembrar o nome da tabela, ok? Caso esqueça, é bem simples. Quando você clica em uma tabela, aparece a guia aqui, ferramentas de tabela. Então vamos lá. Vou lá na fórmula proc v. Ao invés de eu colocar um espaço, o que é que eu faria? Vou chamar o nome da tabela. Qual foi a tabela que eu criei? Funcionários. Aqui embaixo ela já. Escrevi funcionários, já colocou funcionários, isso. Então, é essa tabela. Agora, enter e veja que ele continua funcionando. Matrícula, tal. Em todos eu vou fazer isso. Eu vou tirar a seleção, colocar funcionários. Então, funcionários, certo? Esse aqui. Enter. Aqui do mesmo jeito, funcionários. Por isso que eu falei que tem que lembrar o nome da tabela. Funcionários.
Então, ao invés de fazer aquela aceleração, logo de início vocês poderiam ter feito isso. Funcionários. Isso aqui é uma forma mais fácil de acesso. Tem aquela e tem essa. Depende do tamanho da tabela. Se a tabela for muito grande, porque à medida que você for adicionando novos valores aqui, a tabela tende a crescer. Por isso, a razão de você colocar o nome de uma tabela, que à medida que ela for crescendo, ele já vai pegando os novos campos. Daquele jeito que eu tinha colocado, selecionando um espaço em si, ele não ia pegar. Ele ia pegar só de A2 até E6. E pronto. Aqui não. Na hora que adicionar um novo funcionário, por exemplo, aqui, vamos lá, acabei aqui em data de contratação, enter novo funcionário seria M-20176, ok? O nome dele vai ser teste, o sexo dele vai ser masculino, a idade 28, data, colocar a data de hoje, 29 do 10 de 2017. Pronto, ok. Vamos lá, digitar a matrícula 176. Ele já pega teste, sexo masculino, idade 28 e essa data de contratação. Ok, mas se eu não quisesse isso nessa tabela, eu quisesse na outra, eu fiz aqui embaixo, beleza? Tudo certo, mas eu não quero ela aqui, eu queria que ela fosse acessada por outra planilha que estivesse do lado. Pronto, eu fiz aqui, mas eu vou simplesmente pegar e aí eu vou usar o atalho Ctrl X, que é para recortar, certo? Eu vou mandar colar aqui. Mas as fórmulas, tudo que eu coloquei lá, vai vir certo? Vai, tá tudo funcionando. Olha só. Se você clicar, você vai ver que ele vai dizer, ó, procure por funcionários. Mas funcionários vai ser encontrado em todas as planilhas aqui? Vai, porque na hora que você cria uma tabela, quando você define isso aqui como uma tabela, a tabela vai ser encontrada em qualquer lugar dentro dessa pasta. Vocês lembram que Excel é uma pasta que tem várias planilhas dentro. Vocês podem colocar quantas planilhas quiserem. Então é bem simples. Nomeou uma tabela, ela vai ser encontrada por qualquer planilha que tiver aqui dentro. Ok? Então, aqui dentro da planilha funcionário, eu tenho uma tabela com o nome, que é design da tabela com o nome funcionários. E aqui na busca, vou colocar aqui, busca, eu tenho os dados. Ok? Vamos facilitar um pouco. Por exemplo, é muito chato você pegar e ficar digitando os valores, que a tabela pode crescer imensa. Toda vez que vocês teriam que vir aqui e digitar um valor. Tem uma forma mais fácil e baseada naquilo que eu fiz de criar uma tabela, que é colocar um botãozinho select, certo? Como é que eu faria isso? Bom, lembro do nome da tabela, não é? Funcionários. O nome dessa tabela aqui é funcionários. Ok? Você vem aqui, eu vejo funcionários. Então, beleza. Aqui nesse campo, eu vou inserir um campo que eu vou selecionar. Vou apagar, apaguei o conteúdo dele e veja que aparece tudo ND, porque eu não preenchi nada, então nada, não tem nada para fazer busca. Ok, vou vir aqui em dados, certo? Vou vir em validação de dados, ok? Validação de dados. E vou dizer o seguinte, que isso aqui vai conter uma lista. E a fonte dessa lista aqui vai ser uma coluna, uma determinada coluna. Mas que coluna seria essa? Bom, o nome dessa coluna aqui, qual vai ser a fonte da coluna? Vai ser a tabela matrícula, certo? Aqui em funcionário vai ser a tabela matrícula. Aliás, a tabela funcionários, a coluna matrícula. E se eu selecionar aqui, ele pegaria todos esses valores, certo? Ok, funcionário, matrícula. E aí, à medida que eu selecionar a matrícula aqui, ó, 2071, ele já vai buscando, certo? Só que aí, se eu adicionar um novo, será que ele pega? M-20177. Aqui, pronto. 20177. Nova matrícula, não é isso? Ele pegou? Não, não pegou. Por quê? Porque eu selecionei um espaço. É basicamente a mesma lógica que eu expliquei no passo anterior da função PROC-V, onde eu passo um valor. Então aqui eu teria que seguir a lógica de colocar outro nome, de nomear essa coluna aqui, certo? A lógica seria eu nomear a coluna matrícula da tabela funcionário. Como é que eu faria isso? Bom, vamos lá. Fórmulas,
definir nome. Vou definir um nome. Para quê? Para onde, aliás? Definir um nome para cá. E ele vai dizer, ó, funcionários, tudo que estiver em matrícula. É só fazer a leitura. Igual a funcionários, que é a minha tabela. Então, na tabela funcionários, pegue tudo que tiver em matrícula. Certo? Beleza. Vou pegar tudo que está em matrícula. Vou chamar isso do quê? Vou chamar isso aqui, o nome para isso aqui vai ficar matrícula. Lembre-se do nome que vocês vão colocar, certo? Então, matrícula Func, que é de funcionários. Matrícula Func. Eu vou até copiar o nome para lembrar. Ctrl C aqui, certo? Matrícula Func. Vai pegar tudo que está na coluna de matrícula da tabela funcionários. Ok. Vocês podem olhar a forma também, a sintaxe que é escrita, que aí eu deveria colocar lá. Beleza, definido. Então vamos lá. Aqui agora eu vou apagar esse conteúdo e vou dizer que vou lá em dados, validação de dados, do mesmo jeito, validar dados. E vou dizer que ele é uma lista, só que ele não vai mais pegar aquilo. Ele não vai pegar só aquele espaço, certo? O que é que ele vai pegar? Ele vai pegar, ele vai ser igual. Lembre-se sempre do igual. Ele vai ser igual a matrícula Func, que é todas as matrículas de funcionário. Então, ok. Beleza. E agora sim, ele pega tudo. Até o 77, que eu não coloquei nada lá dentro. Mas eu vou atualizar. Vai ser o teste 2. Menino. 29. Data de contratação. 29. Foi contratado hoje também, do 10 de 2017. 16, pronto. E aqui vou adicionar um novo só pra gente ver. Que vai ser M-2178. Porque vai que o cara preencheu sem seguir a lógica. Ou algum funcionário foi excluído. Vai aparecer lá também. Ok? A ideia é que apareça lá. 30 28 do 10 de 2017. Vamos lá. E aí, será que esse novo vai aparecer lá? Vamos ver? Vai sim, ó. Teste 3, mais comunidade. Tá ok? Então isso é uma forma bem automatizada de você fazer um sisteminha de busca. Tanto na mesma tabela como de uma tabela para outra. Ok? Bom, era só isso.